presentes aleatórios, né? Já cansei, sempre ficar achando que é alguma indireta para mim. Bom, vou rodar a vinhetinha aqui e já subir os nossos queridos jornalistas. Boa noite, Tereza. Boa noite, Horta. Boa noite, Sara. Boa noite, Horta. Boa noite, Comunidade 247, que se despede de 2025 conosco nesse programa. Boa noite, Tereza. Boa noite, Sara. Obrigado mais uma vez pelo convite. E não se esqueçam, as pessoas que estão nos assistindo, fiquem conosco para que possamos garantir que o ano vai passar, porque se a gente pensar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, a galera está indo para o mar está jogando a galera de volta. O troço tá feio no Rio, viu, Sara? Ou seja, emoções fortes até na última hora, né? O ano do Exato. E o Luiz Inácio ele deixou um bombril aí que é para lembrar que nós temos que esfregar bem esse ano de 2025 a dar uma limpada, porque a coisa não foi fácil, não. Olha, e eu acho assim, a gente sobreviver a 2025, a gente já está pronto aí para muita coisa, porque vamos combinar que foi desde o início do ano, né, que as emoções começaram. Mas vamos partir inicialmente nessa primeira meia hora das notícias do dia, né? Ontem, dia 30 de dezembro, foi publicado um artigo no The Economist que já foi chamado de comunista, vocês lembram disso? Esse ano foi chamado de comunista, sugerindo que o presidente Lula não se candidate em 2026, embora tenha todas as chances aí, por conta da idade. E aí eles fazem, inclusive, uma comparação com o Biden, que é uma pessoa que tem uma fragilidade ali muito evidente, muito perceptível por conta da saúde dele, da idade, etc. É muito interessante, e a palavra correta é etarismo mesmo, e tem uma série de outras camadas nessa história, porque o preconceito que é voltado ao presidente Lula não é voltado, por exemplo, ao Donald Trump, que não tem uma grande diferença de idade em relação ao presidente Lula, né, Tereza? Exatamente. O Trump tem o quê? Um ano, nem um ano parece que ele tem, quase um ano de idade a mais que o Lula, a menos que o Lula, né? Menos, né? E, no entanto, nunca não vimos nenhum artigo do Economist, nem de um grande veículo ocidental, dizendo que o Trump era idoso, não podia disputar e tal e tal. O caso do Biden ficou sendo assim a muleta, né, em que eles se escoram para quando querem praticar etarismo contra outra figura, como o caso do presidente Lula, mas, sobretudo, assim, sabe, não é da conta deles, né? É da conta do povo brasileiro, dos eleitores brasileiros. E a gente viu também, acho que hoje tem um artigo, o meu editorial, não sei bem, eu não li, só vi uma referência, do Financial Times já prevendo vitória do Lula, não fez essas mesmas ilações etaristas aí, né? Isso, Horta. O Lula é de outubro de 45 e o Trump de junho de 46, ou seja, basicamente menos de um ano de diferença entre os dois. O The Economist, mais uma vez, resolve botar a sua colher onde não é chamado. E vamos lembrar aqui, né, Sara, você lembra daquela foto do presidente Lula de sunga? Lembra, né? Todas as moças. Fala sério, ela chegou a sorrir, a Sara ali, né? Foi aqui no Ceará, claro que eu vou lembrar, porque o foco é a lua, viu? Não é isso, eu por exemplo, não deixei. Aquela com a Janja? Aquela com a Janja. Eu não deixei minha esposa ver, minha esposa disse, eu queria tanto conhecer o Lula, eu digo, não vai conhecer, porque o presidente fazendo tudo isso que ele faz, levantando de manhã, malhando, essas coisas, ele levanta a barra muito alto pro restante dos homens aqui, entendeu? Então, para evitar problema, ela diz assim, olha como é que tá o Lula, eu digo, mas é o Lula, tá? É o Lula, pronto, os outros homens não precisam estar assim, né? Então eu queria mandar um abraço pro presidente, pedir para ele não levantar a barra esse ano, presidente sem foto no Réveillon de sunga, por favor, porque o The Economist já fez essa maldade aí, seria terrível se o senhor fizesse uma coisa dessa, ia colocar uma pressão muito grande nos nossos casamentos, que não há necessidade, presidente, não há necessidade, temos uma eleição para ganhar e não é uma candidatura de Miss, por gentileza.
Eu fico sempre um pouco envergonhado quando o presidente Lula fala dessa questão da saúde, né? Fica estimulando as pessoas, que a gente tem que fazer exercício todos os dias. Eu sou muito sedentária, aí eu escuto essas coisas, dá até uma vergonha. Olha, gente, esse é o foco. Pra quê? O foco é a Lua, tá, gente? É a Lua o foco, tá? A gente podia ir lá no site do The Economist e mandar a mesma foto do Lula pra lá, né? E já que tem o pedaço, agora a gente faz o Lulaço. Manda essa foto do Lula lá pro The... Olha o tamanho daquelas pernas ali, rapaz. Pelo amor de Deus, tia. Enfim, vocês podiam tirar a foto daí, tá atrapalhando. Concentração, por favor. Obrigado. Ai, gente, quero agradecer o pessoal que está mandando superchat. A Roberta Santos fala, feliz ano novo, Sara, Tereza, Horta, comunidade. A Rosângela mandou superchat, não escreveu nada, mandou um super sticker, na verdade. A gente agradece demais, gente. O pessoal aqui elogiando a boa forma do presidente Lula, colchão. Exatamente. Lembrando que o foco é a Lua, tá? O Stucker te postou a foto falando, olha que lua linda. Que lua linda. Exatamente. Olha, a gente tem uma outra notícia que, mudando completamente de assunto, né? Parece até que a gente está falando de espécies diferentes. A gente vai falar um pouco agora, brevemente, sobre o ex-presidente Bolsonaro, que tem né? Todo mundo sabe que ele tem, ao contrário do presidente Lula, tem uma saúde muito frágil. E, na condição de uma pessoa que está aí presa, ele precisa ter as visitas autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A notícia que a gente tem agora é que o Alexandre de Moraes negou o pedido do Bolsonaro de receber o sogro dele. Já tinha toda uma reclamação da família, por exemplo, Carlos Bolsonaro, dizendo que o Alexandre de Moraes chegava a ser cruel por não permitir que ele recebesse visita de mais de um filho ao mesmo tempo. Mas a gente sabe, né, que hospitais têm esse tipo de restrição. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas, enfim, Tereza. Olha, o Bolsonaro, nesse momento aí que ele atravessa essas dificuldades humanas, né, as limitações do corpo e tal, a gente não deixa de lembrar da pandemia, né, de ele dizendo que eu, que tenho um corpo de atleta, não sei o quê, e no período em que ele tinha boa saúde e escarneceu das pessoas que enfrentavam a Covid, né? Arremedava as pessoas com falta de ar, falava todos aqueles disparates que não era coveiro, sobretudo aquela, quando a pessoa estiver lá e tal, e ofegava, né? Ele foi muito cruel, eu acho que ele está assim, não sei se tem essa história aí de karma, né? Mas ele está vivendo isso, né? Uma espécie de cobrança a Karma Jato, disse aí ali uma outra pessoa, a Tatiana. Então, mas claro que não vem ao caso porque que ele tá passando por isso, a saúde deteriorou-se, etc., mas ele não entendeu, né, que a saúde é uma coisa frágil, quem pode ter corpo de atleta, eu que tenho formação de atleta, porque sou militar, tudo isso é muito efêmero, tudo isso é muito fugaz, tudo isso é muito passageiro, qualquer um, por melhor, por mais saudável que seja hoje, amanhã pode enfrentar, né, essa coisa, as cobranças do corpo, que é o que ele está enfrentando hoje. Não sei se passa pela cabeça dele, mas acho que tem isso, ele está acertando contas com a vida. Agora, tem esse aí, acho que ele vai ter alta amanhã, não vai ter autorização não vai ter decisão nenhuma sobre, agora pelo menos, sobre prisão domiciliar, né? Ele vai voltar lá para a Polícia Federal, onde estava antes, acho que com os devidos cuidados, né? Mas, de qualquer forma, tudo isso vai preparando um caminho para, em algum momento, essa prisão domiciliar ser concedida, né? Eu acho.
A saúde do ex-presidente, ela de fato ela é frágil, né? O pessoal fala assim, ele tá fingindo. É lógico que ele faz um uso político, ele é histriônico, mas que a saúde dele tem uma série de complicações, ela tem mesmo. Inclusive, Horta, tem uma informação interessante de alguns médicos, é que o Bolsonaro não precisaria estar passando por todo esse sacrifício de estar assim, quase que literalmente apodrecendo por dentro, se ele tivesse utilizado a bolsa de colostomia. Né, mas ele se recusa, desde o início, inclusive. Eu não tenho conhecimento suficiente para mencionar o que ele deveria ou não ter feito em termos médicos, né? Mas a minha questão aqui é como o ministro Alexandre de Moraes tem sido didático. Né? Didático, ele está ensinando a família Bolsonaro o que é cadeia. A família Bolsonaro tem que entender que cadeia não é um hotel público em que as pessoas simplesmente pedem e vão visitar. A maioria dos presos no Brasil tem uma visita por semana, e essa visita tem que ser avisada e agendada antes, e tem que ser cadastrada com documentação, e essa documentação é revista. Eu conheço gente que a mãe foi visitar e a mãe não tinha levado uma documentação aceita, tinha levado uma documentação, mas não aquela que seria aceita pela autoridade penitenciária, e ela não viu o filho, e a pessoa ficou 15 dias sem receber visita nenhuma. A família Bolsonaro precisa entender isso, né? Não é um hotel onde você fica recebendo as pessoas, não é uma espécie de local público onde você vai fazer reuniões políticas e ajudar nas eleições. Não, é cadeia. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, foi condenado por golpe de Estado, e vou dizer, foi condenado pelo talvez um dos menores crimes que ele tenha cometido, porque ele matou 300 mil pessoas de forma direta. Se isso não... E não foi imputado a ele. Veja, o Brasil perdeu 700 mil pessoas na pandemia. Se nós tivéssemos agido como o restante do mundo agiu em média, o número de mortos no Brasil deveria ser algo em torno de 350 a 400 mil. Ou seja, nós tivemos o dobro do número de mortos do que o restante do mundo. Por quê? Porque o Bolsonaro incentivava que as pessoas saíssem, se reunissem, usassem remédio para verme, fizessem aquela loucurada toda, e as pessoas seguiram morrendo. Aliás, tem estudos científicos sobre isso. Cidades em que houve votação massiva em Bolsonaro, houve maior número de mortes por Covid. Por quê? Porque o vírus não gosta do bolsonarismo? Não, é porque o bolsonarismo é um ethos. É uma forma de agir frente ao mundo. E essa forma de agir frente ao mundo, ela desdenha a ciência, ela desdenha os conhecimentos, ela joga a população no risco, e foi isso que se conseguiu. Então o Bolsonaro devia ficar quietinho a partir de agora e fazer como a Tereza disse. Talvez se ele ficasse quietinho com um bom comportamento, a prisão fosse transformada em prisão domiciliar, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo, tá, Tereza? Porque, afinal de contas, o histórico de atleta do Bolsonaro, como ele gostava de dizer durante a pandemia, enquanto as pessoas estavam passando mal, o histórico de atleta talvez possa voltar, talvez o Alexandre de Moraes esteja até ajudando, né? Numa situação um pouco mais complicada, o presidente tenha que trabalhar um pouco melhor o físico dele para sobreviver a essas coisas. Eu confio que ele vai sair bem dessa história, vai ficar melhor do que ele entrou, e ainda cumprir alguns aninhos de prisão não domiciliar, para depois, aí sim, quando ficar mais velho e não tiver condições, ser transformado em prisão domiciliar, com todos os direitos que muitas vezes eles negaram ao restante da população carcerária brasileira. Exato. Uma outra função interessante do ministro Alexandre de Moraes é unir a família, né? Porque já tinha muito tempo que a gente lia notícias sobre como os irmãos se digladiavam ali nos bastidores, né? E como eles agrediam, chegaram até às vias de fato, dizem, né? Agrediam a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora eles estão sendo obrigados a conviver, né? Que coisa. O Soberano Brasil manda um superchat falando assim: vamos lembrar da frase do Bozo. Se depender de mim, não vai ter vacina. Não esqueçamos jamais os nossos mortos, vítimas desse monstro. E mudou a posição dele, né, Sara? Quando ele conseguiu um esquema que dava de propina R$1 por dose. Lembra? A história aquela era essa, era R$1 por dose, $1 por dose de propina. Quando deu $1 por dose, milagrosamente mudou a posição. Aí vamos comprar a vacina, afinal de contas, né? Exatamente. E Tereza bem lembrou, né, dele tirando onda, zombando das pessoas com falta de ar. Aquilo ali foi muito decisivo, inclusive, para a não reeleição dele, né? As pessoas nunca perdoaram isso, e ele mesmo diz que esse talvez tenha sido o grande erro dele. Olha, gente. Talvez. Ai, gente. A Marisa Martins manda um superchat só para dar feliz ano novo para todo mundo aqui. O
Pessoal reparando que estamos nós três de branco, tá? Ninguém combinou, não. Inclusive, nem roupa branca eu tenho, tive que pedir. Mas nós, materialistas, não nos preocupamos com essa questão de cor que nós vamos entrar, embora eu não desagregue, não venha ofender nenhuma divindade, né? Porque apesar de materialista, né, não creio em bruxas, pero que las hay. Então vamos de branco mesmo, que dá tudo certo. É isso mesmo. Eu iria para o inferno em todas as religiões, que eu já andei pesquisando, então eu estou tranquila aqui. Olha, para a gente encerrar o assunto aqui sobre golpistas, né? A gente tem uma informação de que o ministro Alexandre de Moraes, que está nessa tendência, né, tem esse receio, né, está sentindo aí os sinais desse projeto de fuga, dessa tentativa de fuga generalizada, ele manteve a prisão daquele agente da Polícia Federal que foi condenado na trama golpista. Para quem não lembra, ironicamente, o nome do policial é Vladimir Santos Soares. Foi aquele que acompanhou a posse do presidente Lula e que talvez tenha sido, desses personagens menores, o mais ilustrativo, né, do que foi a trama golpista. Porque ele disse que assistiu à posse do presidente Lula aos prantos, chorando de ódio. Assim, é uma coisa impressionante. Ele tá preso desde novembro, inclusive, e foi mantida aí a prisão dele. Antes de passar a palavra aqui para vocês, a Renata Rubim. Ah, Renata é muito massa. Ela manda superchat. Porto Alegre, um abraço, Renata. Feliz ano novo para vocês três, um trio que deu muito certo. Saúde e paz. É isso aí, Tereza. Sim, de que falamos? De que você... do policial que chorou na posse. Não, Sara, eu ia dizer que eu nunca ouvi essa história, tá? É uma mosca que eu comi nessas histórias do golpismo aí, essa história desse policial. Ele cobriu, ele fez segurança do Lula na posse e era um golpista. Eu não sabia dessa história, tá? Mas assim, a história desse golpe que bateu na trave aí, que não deu certo, ela tem todo dia aparece uma história nova, mas essa aí eu confesso que eu não conhecia. E ele está condenado? Foi condenado? Está preso? Tá preso. Agora está. Eu não sabia dele, não. Então, vocês podem contar mais, que eu agradeço. Né? O ministro Alexandre de Moraes ele tem se notabilizado por tentar mostrar para a sociedade que, apesar de tudo o que foi feito, tudo que foi descoberto, tudo que foi mostrado, as provas que foram colocadas, os depoimentos, os bolsonaristas não se arrependem de absolutamente nada. E isso é uma das coisas importantes na hora de você medir a pena, né? Porque se há a percepção do sujeito de que ele realmente cometeu aquele erro, né? E de cabeça fria, ele diz, não, realmente, eu fiz errado, não devia. Mas o que nós vemos no bolsonarismo, em todos, nos que usam tornozeleira, nos que eventualmente foram inocentados, nos que estão condenados, todos eles fugiram, né? Exato, eles seguem inabalavelmente golpistas e bolsonaristas e fariam tudo de novo 200 vezes se fossem necessários. E deixa a gente lembrar uma coisa aqui, se eles tentassem 200 golpes, né, ou 200 vezes eles tentassem o golpe, eles só precisavam conseguir uma. Se eles conseguissem uma, a quantidade de gente morta, torturada, que ia perder a liberdade, como nós vimos acontecer em 64, seria brutal. Então, não, eu não tenho dó do Bolsonaro e nem de nenhum bolsonarista, porque eles não teriam dó nenhum das pessoas que tentaram defender a democracia nesse processo. E o ministro Alexandre de Moraes tem feito exatamente isso, tem demonstrado que não interessa o nível de humanidade que você demonstre para com os bolsonaristas, eles sempre respondem com desumanidade, agressão, violência e incapacidade de perceber que eles romperam todos os limites. E isso é uma característica do fascismo. Eu, como historiador, digo para vocês, a gente encontrava testemunho de gente apoiando Benito Mussolini depois da guerra ter terminado no sul da Itália. Gente apoiando, dizendo, não, eu vou continuar a guerra por conta desse homem. Tamanha loucura que essas pessoas entram quando se dá esse processo cognitivo de alteração sensível da realidade a partir dessas doutrinas fascistas que a gente está vendo. E o Alexandre de Moraes está tentando mostrar isso para a sociedade. Entendamos. E mesmo os tais bagrinhos, né,
Muita gente fala, eles são massa de manobra, coitados, as penas são pesadas demais, a mão do Alexandre pesou demais contra essas pobres pessoas que eram, na verdade, não tinham nenhuma importância e tal. Eu tive minha experiência direta, pessoal, com eles, né? Eu cometi a insanidade de sair de casa e correr para a Esplanada. Essa história documentada, eu tenho aqui, tem até um inquérito sobre os jornalistas que foram agredidos, né? O Paulo Pimenta mandou abrir o inquérito. Pouco tempo eu fui lá para o encerramento desse inquérito, porque não achamos as pessoas, né? E eu tenho um card que circulou entre os grupos de bolsonaristas com uma foto minha e dizendo: prestem atenção nessa mulher, o nome dela é Tereza, ela é jornalista, ela está fotografando os patriotas para entregar para a polícia, vamos cuidar dela, ou coisa parecida. Tem essa coisa, essa minha, com a minha foto lá, tirada lá na Esplanada. E então eles começaram a me cercar, eles me tomaram o celular e houve um momento em que eu fui muito agredida, eles me chutaram, minhas pernas ficaram roxas, eles falaram que iam me levar para de trás do Ministério da Defesa e me dar uma lição, e eu tive muito medo nessa hora, e eram aquelas pessoas ali, os bagrinhos, tá? Não tinha ninguém importante ali, então eu não tenho pena nenhuma deles. Eu passei um momento de muito pânico, eu fui resgatada de um grupo que me cercou e ia me arrastar para o Ministério, atrás do Ministério da Defesa, por uma funcionária do Congresso que sabia quem eu era. E ela disse para eles: olha, vamos fazer um acordo, eu vou tirar ela daqui da Esplanada, conheço ela, sei quem é, mas não falou. E ficou lá e negociou com eles, que ela ia garantir que eu ia sair, não ia fotografar mais ninguém, ia entregar o celular para ela. Nessa altura era o meu segundo celular, eu estava com 2 celulares, o primeiro já tinha ido embora, e essa mulher me tirou, tá? Ela depois foi comigo até o carro e disse: você é a Tereza Cruvinel e tal, te conheço do Congresso, do gabinete tal. Ela trabalha no gabinete de um membro da mesa. E sou muito grata a ela, porque eu estava em pânico. Então, assim, aquelas pessoas que estão condenadas a penas e tal, elas não são inocentes. Pode ter alguma inocente ali, alguma inocente útil, massa de manobra, mas, na maioria, elas eram pessoas que estavam ali para fazer o mal. Não, estavam ali para fazer aquilo que o bolsonarismo queria que se fizessem. E se elas tivessem que tomar as decisões políticas nas suas mãos, tomariam, como várias delas fizeram. Basta a gente lembrar uma coisa, que antes do 8 de janeiro, a tornozeleira eletrônica era vista como uma chaga, um mal social. Qualquer um que aparecesse com tornozeleira eletrônica era visto... E depois que eles começaram a ser colocados como tornozeleira eletrônica, virou um troféu. Teve mulher se casando com tornozeleira eletrônica e mostrando a tornozeleira para todo mundo como se fosse assim: eu lutei pelo meu país e por isso estou sendo punido. Então, vejam o nível de alteração sensível da realidade que eles fizeram. Eles inverteram absolutamente tudo para continuar acreditando que eles estavam certos, e o bolsonarismo segue fazendo isso. E é por isso que eu acho que nós vamos ter problemas ainda com tentativas de golpe mais um tempinho, pode ter certeza, porque enquanto nós não educarmos a nossa população para perceber que o que aconteceu foi um crime absurdo em diversas esferas, a gente vai continuar convivendo com esses magrinhos, pobrezinhos, que não podem fazer nada, só salvar o seu país e torturar talvez metade da população que tivesse vestido vermelho. Horta, eu tenho assim muita decepção com o fato, com a forma como o governo Lula tratou, do ponto de vista simbólico e de memória, a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eu estive com o presidente 5 dias depois do 8 de janeiro, 4 ou 5 dias. Não era uma entrevista, não era nada, era uma conversa sobre a EBC. E ele me chamou lá e tal, e disse o seguinte, que ele estava certo de que o golpe ia ser no dia da posse dele,
e não foi por causa da multidão que estava em Brasília e tal. Contou umas histórias lá de Araraquara, aquele negócio da Janja, que foi a Janja. Alguma coisa eu até escrevi, que foi a Janja que desrecomendou a GLO e tal. E eu até escrevi um pouco sobre isso, embora a minha visita lá não era jornalística. E ali eu fiz uma proposta para ele disse, olha, escreva isso e me traga. Minha proposta era que nós fizéssemos, que o governo dele fizesse o memorial do 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. E ele falou, onde? Eu falei, venha na janela. Cheguei com ele na janela, falei, ali tem a Casa de Chá. A Casa de Chá é uma construção subterrânea. Ela é pequena, mas ela pode, como ali é um espaço tombado, não se pode criar visualmente, não se pode afetar, né, digamos ali, o espaço urbanístico que é tombado, mas você pode construir embaixo, então você pode alargar ali debaixo da praça e bota só um totem em cima, Memorial do 8 de Janeiro, com imagens, com fotos, com textos, com toda uma história do que foi aquilo, para que turistas, estudantes, em suma, que as pessoas fossem, né, pudessem sempre ir ali recordar o que foi aquela tentativa de golpe. Ele pediu para pôr no papel, eu coloquei depois, não assim um projeto pronto e acabado, mas as linhas gerais de como isso deveria ser, uma coisa muito audiovisual, né, porque o que tem de material audiovisual para fazer uma coisa assim. E aí, depois, um dia, ele me disse que entregou para a ministra da Cultura a proposta e, nunca Tereza, mais... como sempre, você está antecipando brilhantemente as coisas. Esse foi um dos grandes erros do governo, não ter trabalhado a memória pública, tanto da pandemia, onde o Brasil foi o país que mais perdeu médicos e enfermeiros em todo o mundo, e nós deveríamos trazer a memória dessas pessoas à baila, a memória das pessoas, das crianças que ficaram órfãs porque perderam pais e mães na pandemia, pela loucura de Bolsonaro. Nós devíamos ter feito esse memorial, e nós devíamos sim fazer o memorial do dia 8 de janeiro, como um golpe que foi. Era preciso chamar a ANPU, a Associação Nacional dos Profissionais Universitários de História, para construir essa história, para montar esse memorial, e isso deveria ter sido feito, e pelo que eu sei, o presidente tentou, não sei se você se lembra, em 2023 ou 2024, o presidente ordenou que fosse feito um evento em memória o dia 8, praticamente uma semana antes, porque ele descobriu que ninguém ia fazer. Por quê? E aí, Tereza, eu tenho que te dizer, porque há um conjunto de pessoas no entorno do presidente que acha que é importante a gente deixar isso de lado. O importante é olhar para o futuro. Essa gente não tem a mínima ideia do que seja efetivamente comunicação e sequer o que é a memória pública. E aí nós vamos, Tereza, tomando golpes de tempos em tempos de novo, porque não tratamos a nossa memória pública de forma correta. Você tinha toda a razão em falar isso com o presidente, e eu tenho certeza que se fosse por ele, ele teria colocado isso adiante. Pois é, agora eu ouvi dizer que dia 8 vai ter alguma coisa pelos 3 anos, né? Não sei exatamente o quê. No primeiro ano, teve um evento no Congresso, você se lembra, né? Democracia inabalada, né? Acho que era esse o nome. O Supremo, os dois poderes fizeram, isso aí a gente precisa reconhecer. O Executivo e o Legislativo e o Judiciário cuidaram melhor disso, né? Eu tenho aqui 2 livros muito bem feitos, esses livros de arte, com muita fotografia e tal, o do Supremo e o do Congresso. O Congresso fez uma sessão muito, muito ampla, né, no primeiro aniversário da tentativa de golpe, aquela que foi no Salão Negro, que o Lula foi, mas foi uma iniciativa do Congresso. E o Supremo também fez esse lema, usou esse lema, democracia inabalada, e fez um ato, e o próprio livro também tem esse título. Eu acho que o Executivo falhou mais, sabe? E quem tinha os melhores instrumentos para fazer. Você vê, nesse meu projetinho, como eu disse, ele era algo ainda muito incipiente, era para ver se a coisa andava, né? Mas uma das coisas que eu propunha era uma sala só sobre obras de arte, né? A obra de das arte. depredadas.
as depredadas, a foto das depredadas, porque elas foram fotografadas no estado lá que está rasgadas e tal, e depois foram restauradas, né? Sabe, ninguém mais se lembra, você olha lá um quadro daqueles lá, não se sabe. Houve uma cerimônia quando essas obras foram restauradas, né? Houve uma cerimônia, mas assim, foi dentro de uma agenda de um monte de acontecimento, né? Que se perdeu. Mas uma coisa, isso, Sara, uma coisa é a gente falar de momentos pontuais onde você lembra essas ações. Outra coisa é uma política de restauração de memória pública. Isso nunca foi feito no Brasil e isso é um erro brutal. Isso deveria juntar o Judiciário, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação em uma ação conjunta, tanto para a pandemia quanto para o dia 8 de janeiro. E vou dizer uma coisa aqui, porque o nosso convidado deve estar chegando aí, a Sara deve estar já desesperada. Então, assim, só para a gente fechar isso, né? Se nós tivéssemos feito isso, Tereza, se nós tivéssemos feito isso, Sara, se tivéssemos trabalhado melhor essa memória pública, haveria mais legitimidade social ante as decisões da Suprema Corte em condenar os bolsonaristas. Porque numa democracia, nenhum dos poderes age sem o consenso da população. A população tinha que ser convencida de que aquilo foi crime, e nós nunca fizemos isso. Então recai sobre o Alexandre de Moraes e sobre os ministros do STF todo o peso de terem condenado pessoas que estavam lutando pela liberdade, quando elas nunca estiveram lutando pela liberdade. Nós não conseguimos convencer porque não fizemos o trabalho direito. Exatamente. Eu vou contar só rapidamente mais uma frustração. É o seguinte, a Argentina tem um belo memorial para sua ditadura, o Chile também, o Uruguai também e tal. Eu conheço todos eles, assim, fui mais de uma vez no da Argentina e dos outros eu fui uma vez. Quando eu deixei de ser presidente da EBC, em 2011, o presidente já não era mais presidente, ele estava no Instituto Lula, e ele queria fazer o Memorial da Democracia, né? Eu e Franklin estávamos nesse projeto. Mas houve um rolo, a Lava Jato estava começando, e o terreno que foi doado pelo Haddad, que era prefeito, houve toda uma lambança na imprensa que estava dando um terreno da prefeitura para o Lula fazer o memorial. O Lula desistiu. E nós fizemos a coordenação do Franklin, e eu trabalhei nesse projeto com ele, o Memorial da Democracia Digital, que foi a proposta que o Franklin fez, e ele está hospedado. É um trabalho, assim, sabe, não é porque eu participei, mas é um trabalho tão importante, a história das lutas democráticas no Brasil, e não se divulga a existência desse trabalho. Agora, o memorial para a ditadura, o Lula mandou o Dino ir no aniversário do golpe no Chile e anunciar que o Brasil também ia fazer o memorial da ditadura. Vocês lembram disso? Foi em 2023, quando ocorreram quantos golpes do golpe contra Allende? Em 2023, né? 73. Então, teve um evento grande lá com o Boric, lá no Chile, e o Dino anunciou que o Brasil finalmente ia fazer um memorial para os seus mortos desaparecidos, em suma, para a ditadura. Andou? Você teve alguma notícia disso no governo? A turma do Deixa Disso entrou pesado ali. Gente, deixa eu embarcar aqui o nosso convidado. Oliveiros, vou só ler 2 mensagens, tá? Keila Tavares, ela fala assim: feliz 2026 para todos e todas do canal Progressista, top, amo Hortinha e as 2 divas. Olha, fui promovida. Eu tô de bendito é o fruto entre as mulheres aqui, hein? E a Deusa Maria Frare Chama, que eu brinquei ontem, né, gente? Vocês estão se despedindo da gente, parece que ninguém vem em programa hoje. Ela manda um superchat falando assim: Sara, querida, este superchat aqui é só para dizer que eu tô aqui. Ontem eu me despedi agradecendo tudo que eu recebo da TV 247 e você ficou com medo que hoje eu não assistisse. Pois ela tá aqui, tá? E a Sheila Meyer fala assim: há um conjunto de obras do Latuf sobre a pandemia, importante também isso. E o Maquiavel Brazuca fala assim: contra The Economist, pela restauração da monarquia com Lula como imperador perpétuo, agora combinado como Dom Luiz Inácio, o Lula. Eu vou embarcar aqui nosso convidado, que eu nem estou acreditando, tá de preto, para se destacar aqui entre a gente hoje. Claro. Boa noite, Oliveiros. Opa, boa noite, Fernando, boa noite, Tereza, boa noite, Sara, obrigado mais uma vez pelo convite aí. E boa noite à comunidade 247, né? Boa noite, obrigado por você ter vindo. Boa noite, meu caro. Prazer.
Olha, a pessoa aceitar um convite no 31 de dezembro é porque é muito parceira aqui do 247, né, Oliveiras? Tamo junto, Oliveiras tamo junto. Ele é porque não só se colunista coloca aqui do para trabalhar, 247. né, Sara, mas também não só se coloca para trabalhar, como evita de beber nesse período que nós já devia estar bebendo há um tempão, né? É um Exato. duplo sacrifício. Então, quando chegou a mensagem da Sara, eu digo, putz, que horário será? Será que eu vou estar bêbado já ou não? Não, pois é, mas aí a gente pode terminar e aí se considerar justamente liberados, né? Começa aí, Horta. Exatamente. Não, a Sara ia dar uma palhinha do currículo do nosso convidado, que é gigante. Sim. Só para. Eu costumo fazer alguns programas com Oliveiras no final de semana, né? Mas a gente sabe que tem uma turma aqui que nem sempre acompanha o 247 no final de semana. Então, vou passar aqui para vocês uma mini bio do Oliveiras, que não é mini, tá? Ele é sociólogo, publicitário e comunicador político formado em Sociologia pela UNB, foi sócio-diretor da Head of Planning de agência de publicidade e tem aí, né, algumas décadas de experiência, né, Oliveiras? A minha maior experiência é ter sido fonte da Tereza ainda no Globo. É verdade. Revelando, aí, Sara, revelando histórias aqui. É verdade. Olha. Depois de dias que a gente falou isso, já que você falou, e sou-lhe muito grata, era um interlocutor que eu prezava muito. Um abraço. Muito bom. Oliveiras, a gente tentou desenhar aqui alguns eventos políticos desde janeiro, mas eu estava até falando para a Tereza que sempre que eu começava a anotar, eu lembrava que faltava mais alguma coisa. Quer dizer, a gente teve um ano muito intenso que eu elegi aqui, vocês podem discordar, tá? Como o primeiro grande impacto do ano de 2025, a fake news do Pix, que gerou um pânico, né, no nosso país e que fez boa parte da nossa comunidade aqui achar que seria um ano impossível, né? Principalmente em termos de comunicação. Eu acho que mais importante do que na comunicação, Sara, eu acho que a questão do Pix. Primeiro, eu acho que nós agimos muito reativamente. Nós, quando eu falo o campo da esquerda, né, é muito reativo. Então, eu acho que mais importante até do que a comunicação foi o estalo que deu na política, né, para o nosso campo e para o embate. E daí eu acho que lá na frente nós vamos falar sobre a questão do tarifaço também. Eu acho que o grande acontecimento dessa ação do Nicolas e de todo o bolsonarismo foi fazer o campo, a esquerda, acordar para a política, para fazer o embate efetivamente, para fazer a disputa, né? Utilizando, óbvio, a comunicação como ferramenta, como instrumento, mas eu acho que ali demarcou um pouco a luta política no país. Eu acho que esse foi o grande empurrão para o ano, né? E depois teve outros episódios indo aquecendo, mas eu acho que o grande estralo assim, para a disputa política nesse momento em janeiro, né? Acho que foi em janeiro isso que aconteceu, bem no início do ano, que eu acho que foi começou, acordamos, né? Porque estava meio na banguela. Deixa eu te perguntar, Oliveira, sobre isso que você está falando, porque durante muito tempo a esquerda sempre foi muito comunicativa. Nos anos 80, nos anos 90, nós ganhamos tudo que ganhamos. Eu sou de Porto Alegre e eu vi isso acontecer, toda aquela maré de comunicação lá embaixo. Nós éramos muito efetivos nisso, né? Mas a comunicação era feita majoritariamente em tempo eleitoral. E agora isso mudou. Nós temos que convencer os nossos políticos que comunicação política se faz em todos os momentos, inclusive durante os mandatos, quando há eleição e quando não há eleição. Se nós deixarmos o espaço sem comunicação, ali entra a desinformação. Eu ia te perguntar, Oliveira, você acha que os nossos políticos aprenderam já isso? Aprenderam o que é comunicação digital e aprenderam que o tempo da comunicação não é mais só o tempo eleitoral e um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas é um contínuo de acertos que nós temos que fazer de linguagem com as pessoas que nos observam para poder manter uma constância política na nossa atividade?
Ô, Fernando, eu bebi da mesma água que tu. Né? Eu sou oriundo de Porto Alegre, fui presidente do DCE da PUC, fui expulso da PUC em 89, então eu acompanhei todo o processo naquele período, né? No início que nós começamos a ganhar. Eu acho que aconteceu, tem além da comunicação, antes, daí eu falo dos nossos mandatos, tem um problema que nós, invariavelmente, nós abandonamos a política. E comunicação política, para mim, ela é 90% política e 10% comunicação. Comunicação é ferramenta. Né? Então, primeiro, os mandatos do nosso campo viraram um instrumento de retroalimentação, de busca da reeleição do próprio mandato. Então, partidos à esquerda viraram meio que aglomerados de mandatos. Isso enfraquece a disputa política e ideológica no cotidiano, porque a minha preocupação é eu dialogar com aquele eleitor que pode ser meu, que eu posso conquistar, e não efetivamente eu fazer a disputa de visão de mundo. Né? Então, isso empobrece a comunicação, porque as preocupações são mais mesquinhas, eu diria assim, né? E, em segundo, quando falamos de mandatos executivos, eu brinco com alguns companheiros, a gente sabe muito bem prefeitar, né? E a gente acha que a disputa na sociedade é tu governar bem, tu entregar bem. Não é isso, né? A gente não... A disputa política e as campanhas eleitorais dentro desse bojo não é uma gincana de quem fez mais ou menos. Né? Tu precisa entrar na alma do indivíduo. Né? Então, eu acho que a gente comete esse erro. Eu não sou da tese de que... não compartilho da tese de que nós não sabemos, não dominemos as ferramentas da comunicação digital, que... Eu acho que a gente investe menos nisso, né? Mas o problema maior é a política, na minha opinião, tá, Fernando? Porque eu acho que a gente não politiza o debate. Né? Nós não politizamos. Ainda estamos na década de 80, e a gente, quem não lembra, era pura emoção que a gente colocava na nossa comunicação, mas tinha política ali. Né? Tinha questão de luta de classe mesmo, era nós contra eles, e essa é a disputa. E quando a gente assume governos, a gente aquele papo, governo para todos, né? Sou de todos. Não, tem que ter lado. E tu tem que mostrar. Se a maioria estiver do teu lado, beleza, tu vai ganhar. Se não estiver, tu perde. Mas, na minha opinião, a imensa maioria do povo brasileiro concorda conosco. Só que a gente não consegue traduzir isso na ação política. Né? Há 20, 30 anos atrás, a nossa presença do campo na disputa política cotidiana na sociedade brasileira era muito maior. Hoje, ela é restrita, a gente acha, e daí eu sou um crítico absoluto nisso, a gente acha que a curtida, o like, o compartilhado nas redes sociais, isso se traduz na construção de hegemonia na sociedade. Não é. Né? Então, mas eu acho que... Sim. Não, vai lá. Não, eu acho que o problema maior do nosso campo está no fazer a política. Que eu acho que a direita ela perdeu a vergonha, na verdade, ela estava ali, perdeu a vergonha e faz. Né? Então... Isso que eu queria comentar contigo, porque me parece que a direita não tem vergonha de se dizer direita. Eles não têm vergonha de dizer que são racistas, eles não têm vergonha de dizer que são machistas. Há muito pouco tempo, né, Fernando? Isso, claro, Tereza. Não tem muito tempo. Eu coloco isso como historiador. Eu diria que saiu do esgoto, viu, Tereza? Mas eu coloco isso a partir ali, em algum lugar entre 2013 e 2015, com a ajuda desses programas, Pânico, né, que transformaram o humor numa ferramenta de normalização do absurdo. Né? Então, o idiota falar uma asneira absurda virou engraçado e eles ganharam dinheiro nisso. Né? Mas eles não têm vergonha de ser de direita. Eles amam isso. Eles amam ser racistas, machistas, fascistas, agressivos, dizer que vão matar as pessoas.
pessoas, é isso mesmo. Inclusive, tem uma notícia hoje que tem um empresário aí ameaçando já de metralhar a petralhada de novo, agora, em 2025. E a gente não, Oliveiros, a gente tem medo de usar as nossas palavras, a gente tem medo de falar luta de classes, a gente tem que arrumar uma outra palavra para isso, a gente tem medo para falar em desigualdade social, a gente tem que arrumar uma outra palavra para isso. Durante a campanha do Boulos, por exemplo, ele chegou a fazer uma live com o Marçal e dizer que o léxico liberal podia ser usado pela esquerda, meritocracia, o caramba quatro, numa tentativa desesperada de ganhar votos no último minuto que a gente via que não ia ganhar e que levou, inclusive, à deterioração do apoio ao próprio Boulos. Porque perde a autenticidade. Exato. E nisso eu queria te perguntar isso. Toda vez que o presidente Lula encampa uma agenda de luta contra a desigualdade, como nós vimos ele fazer, que ele foi para frente, ele discutiu a aprovação das questões do imposto de renda, ele disse, eu vou botar o rico dentro do imposto de renda, o pobre no orçamento. Toda vez que ele faz isso, a aprovação dele cresce. Quando ele volta a ser um Lulinha paz e amor, um Lulinha que não denuncia o genocídio na Palestina, para não se incomodar com as forças de esquerda no Brasil, quando ele tenta apaziguar, ele perde espaço. Será que nós não temos evidências suficientes para mostrar que precisamos, em 2026, de uma comunicação mais à esquerda? Eu concordo. Aliás, eu tenho certeza que é isso. Né? Eu acho que assim, a história de medo de dizer que é de esquerda, isso é patente e ó, eu tenho vários amigos, quadros partidários e tal, que também, sem nem perceberem, se ficam com vergonha, né? Um pouco de vergonha de falar. E eu acho que os dois momentos, eu pegaria assim os dois momentos que eu pego o PIX, né, e pego o tarifaço PIX e o imposto de renda. Né, os três momentos. Janeiro e junho, né? Foi janeiro e junho, foi um semestre nessa confusão. Junho. Esses dois momentos, o que foi, se não uma ação absolutamente classista na disputa na sociedade brasileira? Que foi aonde a gente virou. Por quê? Porque é isso que se espera do Lula. É isso que se espera do PT, é isso que se espera do partido de esquerda. Então tem autenticidade. Né? Óbvio, aqui, e não podemos achar, não, tu não tem que fazer algumas concessões na disputa para tu pegar aqueles 10% que... Claro que tem. Agora, tu precisa primeiro dar o sinal para a tua turma. Né? Tu precisa mostrar, ó, eu sei a quem eu vou abraçar. Né? Então, eu acho que há o espaço, porque é isso que se espera, é isso que... Né? Então, essa do Boulos, eu acompanhei um pouco, alguma coisa da campanha lá, eu achei efetivamente aquele desespero, tem 2%, eu vou fazer o movimento, mas tu cria uma disfunção ali cognitiva, né? Uma tu passa uma mensagem errada. Peraí, eu estava caminhando contigo porque tu pensava desse jeito, agora tu me acena que tu pode pensar desse outro jeito, então, deixa eu dar um passo atrás para eu avaliar. Então, eu acho que é um espaço. Vocês falaram no PIX como primeiro momento ali do ano, em janeiro, primeiro momento de, digamos, desencontro do governo com a opinião pública, desgaste, perda de aprovação e popularidade e tal, mas teve o PIX e teve também a taxação das blusinhas, que desgastou muito o governo, que era a taxação, né? Aquilo foi horrível, assim, e tal, e depois o IOF, né? Estas e outras situações foram apontadas e parecia que era consenso que era um problema de comunicação, né? Para resolver o problema de comunicação, o Lula demitiu o Paulo Pimenta e trouxe o Sidônio para o governo, né? Na verdade, o governo resolveu tanto o problema do PIX, sim, teve uma campanha, teve esclarecimentos e tal, mas o que realmente resolveu o problema foi a desmoralização da fake news, porque não houve taxação nenhuma e o Nicolas ficou falando sozinho. Mas o vídeo dele foi poderoso, né? Desgastou muito o governo.
Então, de certa forma, havia um problema de comunicação. Do outro lado, houve uma eficiência de comunicação da oposição, no caso do PIX. Mas o governo realmente, te dando razão, ele enfrentou esses e outros problemas, ele venceu essas circunstâncias, foi quando veio o discurso da justiça tributária, tanto na questão do IOF, mesmo na taxação das blusinhas. O Haddad foi competente depois ao explicar por quê. É verdade que ele deu um passo atrás, ele fez uma concessão, né, ali na taxação dos sites estrangeiros, reduziu o valor da taxação, mas eu pergunto, então não havia um problema de comunicação? O problema era só de timidez do governo, seus aliados, seu partido, de ir para a disputa política? Ou havia as duas coisas, né? Porque agora nós vamos ter outro problema, o Sidônio vai sair do governo para fazer campanha. Então, assim, aparentemente, o Sidônio substituiu o Paulo Pimenta e ajudou o governo a resolver o problema de comunicação. Mas se o problema era só de luta política, então o Sidônio não ajudou em nada. Ou existiam as duas coisas, havia um problema de comunicação e havia também esse problema de timidez política, de enfrentamento tíbio da disputa política, né? O que tínhamos, afinal? Os dois problemas ou um só? E como ficará agora se havia um problema de comunicação, que o Lula sozinho não bastava, por melhor comunicador que ele seja, e o Sidônio vai sair para fazer campanha? Como fica, né? O que eu penso assim, Tereza? Para mim era a política. Tá? Eu como... Não havia problema de comunicação. Hoje tem. Interesse? Então, o problema, a comunicação... Eu acho, só para ficar claro minha posição, eu acho que havia as duas coisas. Então, aí que eu quero chegar. Qual foi? Eu não gosto nunca de a gente pessoalizar ou personalizar assim, porque eu não acho que o Sidônio seja um mago que sentou lá na cadeira, né, e deu isso, ou a equipe. Mas ele ajudou. Eu acho que contribuiu, porque deu um outro olhar, né? O Pimenta via a comunicação de um jeito, ele vê de outro, e o que eu acho que ele emprestou? E eu acho que isso é a grande contribuição dele. Uma pegada mais de campanha para a comunicação do governo. E se é uma pegada mais de campanha eleitoral, é uma campanha mais de disputa política. Agora, o que contribuiu de fato foi o conteúdo a ser dito. O conteúdo que levava mais conteúdo de disputa política, de posicionamento ideológico, é que contribuiu para dar tração a esse processo, né? Então assim, tinha problema com Pimenta? Eu acho que tinha, como tem hoje e como vai ter amanhã, né? Agora, o centro, na minha opinião, era uma fragilidade política do governo que, a partir do embate provocado pela direita, na nossa reação, a gente se impôs e eu acho que conseguiu caminhar durante o ano todo com uma atração positiva, forte, né? Então, tinha problema de comunicação? Na minha opinião, tinha. Né? Mas não foi essa troca simples de personagem no comando da comunicação que deu a virada. É isso que eu queria demarcar, assim, sabe? Que foi na política que a virada se deu, né? Deixa eu dar duas opiniões aqui digamos assim, não muito bonitas da gente ouvir. Eu acho que o Sidônio trouxe pouquíssima diferença. Eu tenho números mostrando que o Pimenta tinha algumas ações muito bem sucedidas ali na frente, mas o que o Sidônio trouxe em grande medida foi a aglutinação da SECOM novamente. A SECOM deixou de ser um espaço dividido por 2 ou 3 forças políticas e passou a ser um espaço, e o Sidônio deixou isso muito claro no início, internamente, dizendo, olha, eu preciso da SECOM toda trabalhando comigo, e o Pimenta nunca conseguiu fazer isso.
Exatamente. E o segundo motivo que eu acho que é importante é a entrada da ministra Gleisi Hoffmann. A ministra Gleisi Hoffmann, ela jogou a balança interna do governo mais para a esquerda. E ela, dentro do governo, conseguiu chegar lá e dizer, olha, em determinadas decisões nós temos que trabalhar pró-povo. Nós temos que trabalhar pró-esquerda. Se nós não temos uma sinalização clara de ganho imediato, com uma política ou com uma estratégia de comunicação mais voltada para o centro, para os grupos de indecisos, nós temos que trabalhar o nosso campo. Ela fez esse papel muito grande. O governo veio mais para a esquerda, abraçou a pauta da questão da desigualdade social, abraçou pautas que eram muito mais abrangentes e tinham um caráter estratégico. E aí a comunicação passa a funcionar. A gente tem que lembrar disso. Eu acho que o Oliveiros diz muito bem, era uma questão política, faltava, eu acho que durante o governo, durante o período do Pimenta, e não por causa dele, mas por causa da própria falta de organização política do governo, faltava até aquele momento uma razão desse governo estabelecer-se um contínuo narrativo ali, olha, para quem nós vamos falar, por que nós vamos falar e como nós vamos falar. E isso acabou acontecendo com o trem andando. Agora, como disse a Tereza, e aí a minha pergunta para o Oliveiras entra nessa história, 2026 não vai ser bolinho. 2026 nós já temos aí ultra realidade artificial, todas as pessoas agora em condições de fazerem vídeos fakes a custo baixíssimo, nós temos um descontrole das ferramentas de comunicação promovidos pelas próprias plataformas, que nós sabemos que já estão claramente diminuindo a entrega de comunicações de esquerda e aumentando as comunicações de direita. Nós estamos sabendo que vai haver interferência norte-americana, como o Trump fez em El Salvador, como fez agora em Honduras, como está fazendo em todos os lugares, não vai ser no Brasil que ele vai deixar de fazer. E a minha pergunta, Oliveiras, é como é que a gente enfrenta esse pesadelo? Se a gente tivesse... Tereza Cruvinel agora é a chefe de campanha do presidente Lula e olha para o Oliveiras e diz assim, Oliveiras, tudo contigo. O que você faria para nós? Assim, rapidinho, não é nenhum comprometimento, mas assim, onde é que tem que trabalhar? Primeiro, eu acho que é convencer a nossa militância de que quando recebe algum material do canal de comunicação da campanha, não ficar discutindo se a fonte é boa, se a cor está legal, a fonte é tipologia, né? Ou qual a fonte daquela informação, é pegar e passar para frente. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Né? Criar os fluxos de informação. Porque quando chega no militante esquerdo, ele começa a debater, mas esse ângulo do Lula aqui, será que é o melhor? Né? A história dos bonés, né, Oliveiros? A história dos bonés deixou isso muito claro, né? A polêmica da tipografia, do tom de azul. Sabe, se vem a orientação da direção, gente, debate nos fóruns, mas cumpre a tua tarefa. Então, por que a comunicação, daí até dando um passinho atrás ali, por que a comunicação da direita vai mais rápido do que na esquerda? Porque a gente quer debater tudo. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro desafio. Né? E o desafio da campanha vai ser mostrar a cara do Lula, assim, a cara, eu digo, o posicionamento ideológico mesmo da história do Lula. A frase aquela da campanha passada é pobre no orçamento. Então, vai ter que ser uma campanha absolutamente ideologizada. Eu avançaria do ponto de vista da politizada, né? Porque o bloco ele está ali, né? É 40-25, né? 40-25 e a gente precisa avançar nos 10. Esse avançar nos 10, nós não podemos perder a autenticidade. Não perder a autenticidade é falar para aquele pessoal que já esteve conosco. Porque não vamos esquecer, o Lula já teve mais de 50% dos votos, e teve sendo ele. Então, eu acho que nós vamos ter que reforçar isso. E eu acho que o balanço, até que hoje o Lula colocou no Twitter, até o 247, é a manchete de agora do 247, o balanço tu mostra. É o quê? É salário mínimo valorizado, é emprego, aumento da renda do trabalho, isenção de imposto de renda para a classe média, que é um eleitor que a gente perdeu, né, nesse período. Então, que é historicamente, e Fernando, nós que somos de Porto Alegre, a gente sabe, o PT se formou lá a partir da classe média urbana, né, e com setores
agrário, de pequeno produtor e familiar. Então, mas fundamentalmente a classe média urbana. Então, o debate vai ter que ser esse. Não de falando que fez, gás do povo. Não é isso, não é uma gincana de propostas, é uma gincana de entregas. Mas é contar a história seguinte, do teu lado é nós, o resto é eles. Então, esse vai ser o debate, na minha opinião, e acho, pelo que eu vi do processo nos últimos 3, 4 meses, que o Sidônio está implementando a partir de algumas campanhas que estão no ar, e em especial nas postagens nas redes sociais do próprio Lula, e orientação que ele passa para ministros de qual conteúdo a explorar e tal, na minha opinião, o debate vai se dar de forma absolutamente politizada, né? Não vai ser o nhenhenhen que já foi outrora, né? Então, a sugestão que eu daria, vamos para o pau, né? Vamos para o pau. E eu não tenho dúvida, tá, Fernando? Em 2019 eu tive uma experiência, eu fiz a campanha do Evo Morales na Bolívia, né? E aí a gente sempre ouvia interferência americana nas eleições, ninguém me contou. Eu, no restaurante que eu almoçava, minha equipe almoçava no mínimo 2 vezes por semana, que é um restaurante brasileiro em La Paz, eu almocei do lado do principal candidato adversário nosso, que era o Carlos Mesa, com a representante da embaixada americana na Bolívia, durante o período de campanha. Eu vi por 2 vezes, talvez eles reunissem lá toda semana, né? Talvez eles conversassem todo dia, sei lá, porque eu vi 2 vezes, né? Então, que redundou no golpe pós a vitória do Evo em 19, né? Então, eu não tenho dúvida que haverá isso, a questão da entrega das redes e como resolver isso. É melhorar o nosso fluxo, né? Melhorar o nosso fluxo, e começando desde já, não dá para esperar lá a campanha, e jogar pesado com as bigs. Eu acho que não pode ter medo de jogar pesado com as bigs. Aí eu vi que a Tereza já respirou, mas porque na eleição do Haddad, eu me lembro, tu falasse na Gleice, eu me lembro que fui num evento, num hotel ali em São Paulo, perto de Congonhas, com o Haddad, que ele foi receber, acho que o apoio de alguns sindicatos, de alguns dirigentes sindicais e tal. E eu cheguei e perguntei para a Gleice, o que nós vamos fazer? O que vocês, né? Eu falei, o que vocês vão fazer com o WhatsApp? Mas dá para fazer alguma coisa? Tem que tirar esse negócio do ar. Tem que tirar esse negócio do ar, porque é criminoso o que os caras estão fazendo e que fizeram, né? Então, eu acho que isso nós vamos ter que construir aliados, Fernando, respondendo objetivamente a tua pergunta, para jogar pesado com as bigs. Mas até aqui a gente não viu nenhuma disposição do governo de enfrentar as bigs, né? Nem no plano legislativo, lá o projeto na Câmara foi largado para as baratas. Tudo bem que a correlação de forças não ajuda nem um pouco, não há muito o que fazer ali para vencer a resistência da direita, do centrão e tal, mas também nenhuma medida, assim, medidas que o executivo até podia tomar. Quem toma é só o judiciário, né? Na verdade, nem é o judiciário, é só o Alexandre de Moraes, né? Para falar a verdade. Exato. Então, não vejo muito essa disposição. E a gente sabe que elas estão aí, né, com uma disposição permissiva em relação aos algoritmos e, sobretudo, à inteligência artificial. A gente não vê nenhuma disposição ética ali, vamos ter uma autorregulação do uso da inteligência artificial. Nada, está tudo correndo solto, né? O episódio, só para lembrar que aquele episódio do Glauber, né, em que o Glauber foi agredido pela polícia legislativa, a gente viu muito rapidamente, acho que foi coisa assim de 10, 15 minutos,
uma ação da Meta, bloqueando a busca de perfis de esquerda e de alguns jornalistas, né? Gente, foi um exemplo 15 minutos. Bem lembrado, Sara. Exato. É o que a gente chama de shadow ban, né? E aí o Oliveiros menciona essa coisa muito importante, que é nós não temos controle sobre os algoritmos. Né? Nós não temos controle sobre os algoritmos, nós não criamos, como a Tereza disse, nós não estabelecemos princípios de soberania informacional no nosso território. E eu estou muito preocupado porque a gente está comprando um discurso dos data centers como salvação industrial para o Brasil, e ela não é. Ela é mais problema, ela é transformar um problema político, comunicacional, num problema ecológico. Especialmente se você bota um data center no Ceará, que já tem problema com a área hidráulica, por exemplo. Né? Então, assim, nós estamos nos aprofundando disso. Mas eu queria perguntar para o Oliveiros, porque eu estudo isso de alguma forma, e eu acho que uma das grandes coisas que nós sofremos nos últimos anos foi a falta de letramento digital. A nossa população não sabe diferenciar o que é mentira, o que é verdade, ela não sabe quais são os canais que existem para checar as informações. A nossa mídia, que deveria fazer esse papel, a gente sabe, a Tereza fala isso o tempo todo, né? Ela costuma não fazer essa checagem quando se trata de defender os seus próprios interesses, a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Você não acha que nós precisávamos no Brasil, Oliveiros, de um engajamento maior das nossas instituições, por exemplo, das universidades, né, criando centros de verificação, verificabilidade sobre o que está sendo colocado, de uma lei um pouco melhor para que a gente pudesse definir, do ponto de vista da comunicação, quem pode dizer o que é verdade ou não, inclusive para a gente balizar as ações dos juízes. Por exemplo, durante a campanha em São Paulo, em que o Marçal estava fazendo aquelas loucuras, aquelas pirâmides de comunicação, em que ele pagava R$50 para qualquer um que conseguisse viralizar os conteúdos que ele produzia, durante aquele período, teve juiz colocando multa de R$25 mil para que o Marçal tirasse um post da coisa, R$25 mil por dia, sendo que ele faturava só da plataforma, com aquela postagem que ele tinha colocado que era ilegal, ele faturava 10 vezes mais. Quer dizer, os juízes não têm noção da escala que é a comunicação digital. Você não acha que a gente precisava de um projeto de letramento digital mais aderente e de uma condição das nossas instituições de tomarem esse campo digital para a área pública e dizer, não, para aí, nós temos instituições que trabalham só com essas coisas de forma mais direta, e talvez esse não teria sido não seria uma boa ideia para um governo Lula 4? Eu acho que sim, pensando em processo, tá, Fernando? Pensando em processo, sim. Mas, na minha opinião, é um processo que é lento. É lento. Eu acho que para disputa política, eu te diria assim, em termos de década, eu falaria, eu acho que tem que jogar mais duro mesmo. Tá? Porque eu acho que o letramento e a própria conscientização, eu não gosto muito dessa expressão, mas ela é um processo que é muito lento para a urgência que a atividade criminosa das big techs podem causar de estrago, né? Então, e daí eu acho que o judiciário é o caminho. Eu faço parte do CAMP, que é uma associação de marqueteiros e tal, e a gente faz esse debate com o TSE, na questão da DIP, na questão da inteligência artificial, a gente faz e o judiciário tem demandado essa preocupação. Mas, se não apertar torniquete, na minha opinião, em médio prazo, não se consegue enfrentar. Tá? Não se consegue enfrentar. Eu te diria assim, fazendo uma comparação sem medo de cometer qualquer injustiça, é como enfrentar o tráfico. Nossa. Tá? Então, é um jogo que tu não tem controle nenhum. Tu não tem controle nenhum. Só existe uma forma, é tirar do ar. Não existe outra forma.
Mas aí que tá, Oliveiras, tirar do ar não é suficiente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu fiz uma importação há pouco tempo, agora para o Natal, de um produto e me cobraram uma taxa de importação e eu tinha que pagar lá nos Correios e eu não estava conseguindo acessar porque os Correios não deixavam na página o link. Então eu fui procurar na internet como é que fazia para fazer isso, né, para pagar essa taxa. E eu achei, sem brincadeira, Oliveiras, mais de 2.000 vídeos chamando essa taxa de taxa do Haddad. Se você quiser pagar a taxa do Haddad, então você faz isso, aquilo, aquele outro. Vídeos com mais de 1 milhão de visualização. Ou seja, eu estudo esses fluxos de informação, meço isso, e esse era um tipo de comunicação que estava completamente abaixo do meu radar. Ou seja, eu descobri uma camada de comunicação de 2.000 vídeos, de vídeos com 2 milhões de visualizações, que diziam que essa taxa era a taxa do Haddad, que está rolando na população há não sei há quanto tempo. Então, veja, não tem como eu, como judiciário, dar conta dessa condição. A única forma, no meu entendimento, da gente lutar contra isso é a conscientização do lado contrário. É a gente pautar esse debate, é a gente estabelecer essa comunicação proativa política e é a gente produzir conteúdos que nos blindem desse processo, né? Eu estudei com muito cuidado como o Obama fez isso nos Estados Unidos. O Obama foi o primeiro presidente que enfrentou isso e ele se blindou. Então tem estratégia para isso, mas eu não vejo as pessoas blindarem o Lula, pelo contrário. Eu acho que a gente joga o Lula demais na frente de combate e quer que ele resolva as coisas como aquele antigo camisa 10 que você dá a bola e esquece que ele vai... E ele precisa ser protegido, no meu entendimento. Neste momento, o governo está enfrentando uma onda aí de ataques ao Lula, né, de ataques à honra, coisas assim, um número enorme de inquéritos abertos. Essa foi uma matéria que circulou por aí hoje, mais cedo, e o governo ainda não sabe como enfrentar isso, se esses inquéritos vão ser levados adiante, né, porque pode parecer uma posição persecutória, coisa e tal. O governo não sabe como fazer isso. É coisa de Lula ladrão, essa coisa aí. Tem uma onda correndo aí no submundo da internet que está gerando esses inquéritos e o governo não tem uma estratégia. De vez em quando a gente se depara com algum xingamento que a gente não consegue entender, porque já está rolando toda uma história, né, ali nesse micro-universo. A Silmara Andrade, ela está falando assim, olha, gente, eu tentei enviar um superchat enquanto a Tereza falava, mas o YouTube restringiu algumas palavras. Ela está reclamando aqui da censura, e o que ela queria dizer, Tereza, é que essa é uma conquista muito importante, que a gente tem que lutar por isso, e te mando um abraço. O José, ele fala o seguinte: bom ano novo, rumo ao Lula 4, com Pimenta, Manuela Dávila no Senado. Aqui em Porto Alegre tem 2 vereadoras, a Juliana de Souza e a Natasha Ferreira, que recomendo para entrevistas. Elas combinam bem a luta na rua com a luta nas redes, é uma renovação da esquerda. O Oliveiras ficou com o sotaque mais forte, né? Na presença do Horta, eu reparei isso também. É o churrasco, já estamos combinando um churrasco aqui. Anota, Sara, essas vereadoras para nós, né? Anota, sim. E a Silmara fala assim: Sara é demais da bancada. Finalmente, a Casa da Morte em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi tombada e transformada em museu da Inês Etienne em 5 de maio de 2025. Sabe que quando eu coloquei aqui a página do Instagram da SECOM, do GovBR, né? E aí eu fiquei olhando aqui as postagens, né, com gatinho, com cachorrinho, com capivara. Eles utilizaram todos esses recursos que, no final das contas, viralizam bastante e pegaram muito trabalho de influenciador jovem, né? Eles estão começando a atingir muito mais a geração Z, que é mais resistente a esse tipo de comunicação institucional, mas bem interessante. E o Valdir, ele fala assim: professor Oliveiras tem o mesmo nome do meu avô, é um nome raro. É verdade, é raro, né, Oliveiras? Só para encerrar aqui, o Maquiavel Brazuca fala assim, esse aqui eu já li, né, que é o Dom Luiz Inácio, o grande Lula. Como tudo demora, primeiro, né, Sara? O primeiro, porque o segundo é aqui. Da Casa da Morte, Inês foi minha amiga, essas histórias de Inês me dói muito. E só agora, né, isso ter sido concretizado, a Casa da Morte de Petrópolis,
Inês foi a única sobrevivente, né? E hoje também saiu o DOPS do Rio, finalmente o processo de tombamento. Mas tudo isso nós estamos fazendo com muito atraso, né, gente? Exato. E aí, só para a gente, só abrindo um parênteses aqui, se você tem algum amigo bolsonarista que está reclamando dessa coisa, vai aí uma dica de presente maravilhoso de final de ano. Tem um livro chamado A Casa da Vovó, uma biografia do Dói Code, do queridíssimo Marcelo Godoy, pela Alameda. Você compra o livro e manda para o cara de presente, tá? Já manda entregar direto na casa do cara, depois pergunta, escuta, meu, o que você sabia dessa história, dessa casa? É chocante o que ele apurou nesse livro e não deixa pedra sobre pedra nesse argumento de que a ditadura não foi assim tão ruim. Esse livro é maravilhoso. Perfeito. Gente, olha, a gente tem um limite aqui de tempo com Oliveiros, né? Que a gente tem mais 10 minutos. E é muito difícil, porque é um ano que aconteceu muita coisa. Então, a gente tem aqui ainda para comentários, se vocês quiserem, né, para vocês escolherem. Tem o tarifaço de 50%, tem a cúpula do BRICS, temos aqui a fala do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, o julgamento do Bolsonaro em setembro. Inclusive, o termo julgamento do Bolsonaro foi o termo mais buscado no Google em 2025. No Brasil ou no Brasil? Tudo isso. Como é que eu gostaria que a gente pedisse a ele, Sara, assim, porque são todos esses temas, né, do ano, dessa retrospectiva aí, que não dará tempo dele comentar nenhum, né, nem todos, o tempo está curtíssimo, então vamos ver. Você podia dizer assim, juntando esses cacos todos do ano, né, as coisas boas e as coisas ruins, a síntese que você faz, né? Porque a gente começou falando que esse foi um ano trepidante, que teve problema o tempo todo, desde janeiro, começou com o PIX. É verdade, foi um ano de sacolejo constante e tal, mas um ano de grandes vitórias também, né, sobretudo para a democracia. Em suma, eu queria ouvir, eu proponho isso, que você faça essa síntese do ano. Perfeito. Não, eu avalio como um ano absolutamente positivo para o governo, para a democracia brasileira, sem dúvida, né? Porque acho que mostramos, e eu acompanhava vocês antes de eu entrar, a questão de nós não demarcarmos, e concordo plenamente com o que o Fernando falou. O 8 de janeiro na verdade é o seguinte, o Bolsonaro só aconteceu porque nós também concordamos com a transição negociada, e a gente nunca demarcou claramente o que aconteceu na ditadura, né? Então, eu acho assim, é um ano absolutamente positivo para a nossa democracia, né? Deus da República, desde antes da República tendo golpe, e a nossa democracia mostrou que tem musculatura para enfrentar. E acho que foi absolutamente positivo para o governo por muito do que eu falei até agora. O governo tomou a iniciativa política, né? Então, eu acho que favorecido, e daí favorecido muito pelo tarifaço, pela a tapaquada do Bananinha, né, pelo o comportamento de Tarcísio de Freitas e outros governadores, eu acho que muito favorecido. Aquela simbólica bandeira americana na Paulista, né? Exatamente. Então, muito, muito favorecido pelas trapalhadas, né, da extrema-direita, da direita, mas o governo tomou a iniciativa, conseguiu ter a leitura de fazer o embate, da oportunidade de fazer o embate, e tomou essa iniciativa. Então, eu acho que foi positivo por isso, né? Eu acho que foi a virada do governo que vinha um pouco meio sem sal, nem açúcar, assim, meio insosso, e eu acredito que este ano deu a virada, né? Era o ano da colheita, né? Segundo conforme o Lula já havia falado, e eu acho que a colheita teve a contribuição de um adubo da direita, mas o governo teve a capacidade, a leitura política de identificar a oportunidade e fazer a disputa e se mostrar ao que veio, né?
Então, eu penso assim, foi um ano absolutamente positivo e prepara bem para a disputa para a reeleição. Mais uma vez também tendo a contribuição da direita nessa divisão que eles ainda estão se mostrando, a divisão familiar e centrão aí e tal. Mas eu acho que foi um ano bem positivo, né? E por conta disso, o governo, e daí o Fernando falou também a questão de olhar um pouco à esquerda, né? E eu acho que esse foi o grande salto, assim, eu diria, do ano para o governo, né? Foi um ano bom de brigar, né? No final das contas. Foi uma briga mas eu concordo com você, o saldo é positivo, teve trancos, barrancos e tudo mais, mas o saldo é positivo. Verdade. Oliveiros, vou te passar a palavra aqui para você se despedir, né? A gente está aqui no finalzinho. Olha só uma coisa que eu esqueci de anotar aqui nessas datas, foi o Oscar. Assim, esqueci completamente do Oscar, porque inclusive eu falsifiquei uma memória. Também, que na minha cabeça a Fernanda Torres ganhou o Oscar de melhor atriz, sim. E eu nunca vou perder essa memória. Eu lembro até dela agradecendo, assim, eu falsifiquei minha memória nesse nível. Oliveiros. Não, eu queria primeiro assim desejar um 2026 de muita vitória para todo mundo, para todos nós aí da comunidade 247 e reforçar essa ideia de que a comunicação do governo e da campanha não se fará se a militância não efetivamente cumprir a sua tarefa, a compreensão de qual o papel militante em todo esse processo, né? E ir para a disputa efetivamente, né? Não ter o receio, né, de falar o que defende, do lado de quem está, porque a maioria da população brasileira, e eu estou lendo, peguei agora o livro do Felipe Nunes, né, que é o Brasil no Espelho e tal, que eles fizeram lá para a Globo. Você está lendo? Então, estou lendo. É um compilado de muita informação, assim, está bastante interessante, né? Então, e me convence, assim, ele trabalha que é preconceituoso, muito do que a gente sabe, assim, do Brasil, mas que tem um espaço enorme para nós voltarmos a encantar, né, a maioria da população. Então, eu acho que se a militância abraçar isso e ir para a rua efetivamente, 2026 vai ser um ano de uma vitória para a gente. Não vai enterrar o bolsonarismo, mas vai colocar o bolsonarismo no canto que ele efetivamente deve ficar. Né? Só uma vírgulazinha aí, qual o peso de uma vitória no primeiro turno? Eu acredito numa vitória no primeiro turno. Se não houver divisão, se o Flávio, na minha opinião, se o Flávio for candidato, se a Michele for candidata e não tiver um segundo nome no campo deles, eu acredito numa vitória no primeiro turno, sim. E qual o peso disso para um governo Lula 4? A diferença que faz. Faz uma grande diferença. Tu entra com outra musculatura, porque não é o número, na minha opinião, não é o número de eleitores que votaram, mas é tu ter derrotado ele no primeiro turno. Esse símbolo de ter derrotado no primeiro turno, ou seja, tu teve a maioria de quem foi votar, não importa se foi 50% mais um. Mas eu acho que eu não sou da tese, não, é importante ter segundo turno, porque tu arregimenta um número maior, representação maior. Bobagem. Isso na minha opinião, é uma grande bobagem, entendeu? Eu tenho que matar no primeiro turno, ele é tão fraco, o adversário é tão fraco, o bolsonarismo é tão insignificante que perdendo no primeiro turno. Ponto. Né? Do ponto de vista para ganhar no primeiro turno, você não acha que far-se-ia necessária uma ampliação, né? Uma ampliação de apoio e votação, que, a meu ver, não acontecerá
se o discurso todo continuar sendo esse que o Lula está fazendo no dia de hoje, porque ele está falando para aqueles que já votam nele. Acho que todo esse elenco de vitórias, de colheitas econômicas aí, emprego, renda, tudo que ele falou hoje e esses dados que saíram nas últimas horas são importantíssimos, mas eles falam para um espectro muito lulista já, né? O Lula, por exemplo, não está faturando, junto a setores conservadores, a grande vitória que foi a derrotar o tarifaço. Isso poderia trazer forças novas para apoio a ele, mas ele não está fazendo isso. Tereza, não virão. Esquece. Eles não virão. Esse povo, deixa eu te falar, esse povo, além de canalha, entendeu? Ele é ingrato. Não virão. Para quem não virá o agronegócio, mas assim, setores que apoiam, que gravitam, sabe, nessas franjas da direita, só virão, pode conquistar. Não, só virão aqueles que perceberem que ao estar ao lado do Lula é melhor para eles do ponto de vista do seu projeto pessoal. Então, do ponto de vista da disputa de opinião, não virão. Não virão, porque é muito enraizado. É uma disputa efetivamente de classe. É isso que eu acho que a gente tem que perceber, né? E nós precisamos. Qual é a nossa disputa? Mostrar, em especial para a classe média, e em especial para a classe média sulista, imbecil, entendeu? Que tu só te ferra com eles, o teu caminho melhor é aqui. Então, o que houve com o Sul, né? O que houve com o Sul do Brasil, né? Nos últimos anos. Daria um outro programa para a gente ficar 2 horas aqui discutindo. E vale a pena, viu, Tereza? A tua pergunta é maravilhosa. A gente tem eu acho que é o grande debate a ser feito. Eu, na minha opinião, acho que o Sidônio deve estar estudando muito isso, porque esse eu acho que é a grande compreensão que a gente precisa. Eu, por exemplo, eu vou fazer campanha no Paraná, né? Eu vou trabalhar na próxima eleição do Paraná. Então, é isso que eu estou estudando. Na campanha de quem? Posso perguntar? Pode. Possivelmente do Requião Filho para governador e do Enio Verri para o Senado. Olha. E aí, se fique com o meu contato, que é uma das coisas que eu estudo é isso, essa comunicação política com relação ao Sul. Mas a gente tem hoje importante para colocar que em cenários de polarização política, o voto no centro some. É por isso que o PSDB sumiu. E isso aconteceu na Alemanha nazista, aconteceu na Itália fascista, aconteceu no Entre Guerras. Eu tenho os dados eleitorais de todos isso, mostrando que a curva de voto, que normalmente é uma curva ela acaba concentrando no meio, ela vira uma curva em U, ou seja, os votos ficam concentrados nas extremidades. É um erro político brutal amenizar o discurso para tentar buscar voto de centro quando você tem um sistema polarizado como nós estamos vivendo. E se o PT não aprender isso, nós vamos perder de relho no legislativo, em todos os lados, e vamos ganhar no executivo, porque a gente tem o camisa 10, a figura que é a Luiz Inácio Lula da Silva, porque eu acho que se fosse qualquer outro candidato, a gente estava... falar coisas ruins no final de ano, né, gente? Então, o teu microfone falhou, tu falou do... Quem é que tá assumindo? Eu não ouvi. O PSDB. O PSDB do Ciro. O PSDB do Aécio, Tereza sabe, Aécio saiu da condição de grande favorito a suceder Dilma Rousseff por uma figura que tem dificuldade para se eleger para deputado federal. José Serra, a mesma coisa. Então, assim, o PSDB some, o centro brasileiro político some, e aconteceu a mesma coisa com os partidos de centro na Alemanha nazista. O que sobrou foi a grande esquerda e o fascismo. E aí o centro migra para o lado do fascismo. É isso que o Oliveiros disse. Não adianta a gente tentar convencer eles, dizer coisas bonitinhas. Eles migram para o lado do fascismo. E a gente tem que bater frente para poder trazer gente para a esquerda o suficiente e fazer um embate das ideias. Não adianta, nesse momento, ficar adorando a pílula, como tem gente do PT tentando fazer isso. A gente tem que ir para o centro, tem que abraçar os evangélicos. Eu não acho que é ir para o centro, mas tem que ter alguma política de ampliação se quiser ganhar em primeiro turno. O momento, viu, Tereza? Se ganha no primeiro turno, o Lula ganhou pelo lábio de uma pulga, como dizem os mineiros, não é? Então, tem que ampliar isso aí. Como é que amplia? Amplia tu trazendo
essa parcela do eleitorado para cá, para a esquerda. Projeto nacional. E isso tu faz fazendo a disputa. Porque é diferente, e daí aqui o momento histórico e o quadro social brasileiro, ele é diferente, por exemplo, de 2002 na Carta do Povo Brasileiro. Sim. É um outro momento hoje. Daí eu acho que ali havia consenso, né, Oliveiros? Ali havia consenso qual eram os problemas do Brasil, para onde nós tínhamos que ir, o emprego era o principal, e o Lula ganha com isso. Hoje nós não temos consenso. Exato. Nem havia extrema-direita, né, gente? Exato, O quadro então, a questão da polarização, ela muda. Porque se tu não deixar claro, na minha opinião, quem tu és, entendeu? As pessoas vão pensar 2 vezes em andar contigo. Então, eu acho que a disputa tem que ser trazer esse eleitorado para cá, e daí a forma pode ser melhorada, né? Mas o conteúdo é um conteúdo que a esquerda não tem a menor dúvida. Porque imagina, Tereza, esses caras do agro, e daí eu estou morando em Santa Catarina agora, né? Então é o seguinte, eu convivo com esse povo diariamente. Esse povo do agro fala de Bolsa Família e não fala de financiamento do agro. Exatamente. Caminhões de dinheiro que eles recebem, do subsídio que eles recebem. Então, eles são muito cínicos. Então esse povo esquece. Então, nós não temos que só uma curiosidade, mudando de assunto, voltando ao Paraná, né? O Requião Filho está em que partido? Saiu. PDT. Não, porque o Requião pai saiu do PDT, foi para... Não, ele foi pelo PMN, ele deu uma rodada. Uma coisa assim, um partido. Deu uma rodada. Mas está no PDT agora. E o Requião Filho vai ser candidato a governador. A governador. Em aliança com o PT. Aliança com o PT e buscando trazer todos os demais partidos à esquerda, incluindo o Zeca Disseu não ia ser candidato majoritário? Vai a deputado, né? Vai tentar a reeleição, a Gleice vai à reeleição, o Tadeu Venere vai à reeleição. Não, ele saiu do PT em 2024? Foi recente. O Requião, pai. O Requião. E o filho também, né? Oliveiros, muito obrigada, viu, pessoal? Notou também que seu sotaque ficou acentuado na presença do Horta, né? Um fenômeno que a gente vê entre turistas e nordestinos. Isso que eu nem perguntei se ele era gremista ou colorado, viu? Para não criar celeuma, para não dividir. Ai, nem fale. Uma vez eu chamei o Miola de torcedor do Grêmio, e eu acho que ele é Inter. Gente, eu não sei, assim, arqui-inimigo. Eu troquei o time e ele ficou ofendidíssimo. Assim. No Sul a gente só tem mais ódio do cara que diz que não gosta de futebol. Que não tem time. Aí apanha dos dois lados. Você pode escolher um time ou outro, a gente vai se odiar. Esse é considerado uma excrescência, né? Exato. Agora o cara diz: não, eu não tenho time. Não, aí não. Não sou Grêmio nem Inter, então é uma excrescência, né? Aqui no Nordeste e se torcer para um Flamengo da vida, apanha também. Pior. Esse negócio de ter segundo time no Rio Grande do Sul não tem segundo time. É um só. A gente chama no Nordeste de misto, quando você torce por um time da região e um pelo time. É uns vira-casaca, né, Sara? É um vira-casaca, né? Eita. Oliveiros, obrigadíssimo por você ter vindo. Um abraço aí. Dia de encerramento desse ano, que chegamos a um consenso de que teve muito terremoto aí, mas tremor de terra, mas o saldo é positivo. Então, foi bom encerrar aqui com você. Com você, Horta, nós continuamos, né, fazendo esse plantão aí amanhã. Né? Continuamos, sim. Um abraço. E hoje também, viu? Um abraço. Bom ano para vocês aí. E que o ano seja ótimo, tá? Obrigada. Tchau. Gente, vocês são supersticiosos, não, né? Por quê? Eu quebrei um espelho. Já joga um pouco de sal por cima do ombro, assim. Eu sou materialista, mas, né? Não vamos quebrar o espelho no último dia do ano. Você quebrou durante o programa agora? Quebrei, por isso que eu estava baixando a cabeça aqui. Mas é um espelhinho, né? Um espelhinho.
Joga um pouco de sal, assim, pela parte de trás, entendeu? Espelho pequeno é uns 3 anos de azar, pessoas, né? que conhecem. O espelhinho de nada fazer de azar, sobrancelha, né, Sara? Sim. Aqueles pequenininhos, assim. Então, acho que não vai nada de azar. Não, foi nada de azar, Sara. Nada de azar. Não pense nada de azar, pelo amor de Deus, né? Limpa. Olha, o Jairo Costa... Então, concordamos que o ano de 2025 foi murrinha, mas, como dizia minha mãe, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Isso. Entre mortos, feridos e cancelados. Imagina, né? Pois é, esse elenco que o Lula desfila hoje nessa comunicação dele aí pela rede digital, acho que não quis fazer outro pronunciamento em cadeia, porque fez um no Natal, né? Já fez um no Natal, hoje ficou na rede social, mas um elenco de realizações, um elenco muito alentado, né? Muito vigoroso, acho que chave de ouro aí para fechar o ano. Para o Lula, fechar o ano com chave de ouro. Só notícia boa, né? E olha que ninguém para, né? Ninguém para de atacar o governo, o próprio presidente Lula. Eu senti que esse ano eles aliviaram um pouco para a Janja. A Janja ficou muito... Eu acho que ela ficou muito constrangida com aquela história do Xi Jinping. Foi muito feio aquilo ali. A história de malas, de viagem, né? E ela, eu senti que ela se retraiu um pouco esse ano. Tanto Sim, que... ela se retraiu, Sara. Eu acho que ela se protegeu e eu acho que ela foi inteligente ao fazer isso. Ela percebeu que ela é uma figura forte e tão mais forte quanto mais ela tiver protegida. Que a exposição dela não é bom nem para ela, nem para o presidente, porque as redes é um mundo selvagem, né? Atacam e eu posso fechar as minhas redes e fingir que elas não existem se eu estou sendo atacado. Você pode, Sara, Tereza pode um pouco menos, mas a Janja não pode. Na posição onde ela está, ela precisa interagir. Então, sabe, eu gostei desse movimento dela, de se tornar mais sólida, mais, vamos dizer assim, protegida, não deixar de ter a importância que ela tem nas causas que ela defende, mas não precisar se expor em cada briga, em cada confusão. Eu acho que isso foi positivo. Eu não sei se foi uma atitude dela ou se foi uma posição do Sidônio, mas eu acho que isso contribuiu para uma melhoria muito grande da condição da comunicação do governo, né? Verdade. Sim, sem dúvida. Eu acho que teve do governo, teve assim de Sidônio e dela também. Eu acho que ela mesmo. E eu acho que até a mídia corporativa também arrefeceu um pouco, porque ficou muito escancarado, né? Ficou feio aquilo ali do Xi Jinping, ficou assim, passado do limite e tal. Acho que até eles moderaram um pouco ali esse negócio de pegar no pé da Janja, né? Ficou muito ruim, parecia aquela coisa da crítica à roupa da Dilma, lembra? Que pegaram um monte de jornalistas criticando a roupa da Dilma e expuseram aquilo e disseram, escuta, vem cá, vocês não... Eu acho que foi mais ou menos isso, o momento foi semelhante ali naquela situação e acho que a mídia recuou mesmo. Mas sabe uma coisa interessante? No evento do SBT, a Janja não falou nada, mas ela lançou um olhar tão horrível ali para o Ricardo Nunes, quando ele falou da Enel, né? Que só o frame, o recorte daquele olhar da Janja... Falou tudo. Falou tudo. Agora, vocês se lembram, não sei, né? Vocês são mais jovens, né? Mas com a Dona Marisa era diferente, mas era igualmente mesquinha a postura, sobretudo de certos colunistas. Era assim, era mais um tipo, era uma coisa mais preconceituosa no sentido de classe, do estigma, de classe, né? Assim, eu me lembro de colunas da Eliane Cantanhede, era assim, especialista em ridicularizar a Dona Marisa, como foi a festa junina da Dona Marisa, que tinha papel crepom, não sei de que cor, tinha muito papel crepom vermelho, eram umas coisas assim horríveis, né? Eu lembro de uma coluna... que dizia que a Cantanhede foi aquela que disse que o povo era cheiroso nas convenções do PSDB, né? É uma massa cheirosa. Pois é. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu entrei na universidade em 2003, primeiro ano do presidente Lula. E
na recepção, né, que os professores vão receber os calouros no auditório, eu não lembro como foi que começou essa piada, mas um professor contou aquela anedota, que eu nem sei se é anedota, que a dona Marisa Letícia chegou na alvorada, viu aquelas janelas gigantes e falou assim, nossa, deve dar muito trabalho de limpar essas cortinas. E todo mundo riu, e todo mundo debochou, professores de universidade pública. Assim, essa foi a minha recepção em 2003. Eu fiquei muito, muito chocada com aquilo ali. Não, mas isso nunca houve, isso é invenção pura, invenção, né? Preconceituosa. Era muito preconceito. Mas eu, se chegasse no palácio, eu teria esse mesmo choque, porque eu sempre tive que fazer as minhas coisas, nunca tive gente para trabalhar por mim. Eu ia chegar nesse lugar e dizer, caramba, né? eu vou ter que limpar esse negócio aí. Então, assim, é a diferença de classe, é o jogo de classe, daqueles que sempre tiveram pessoas para fazer o seu serviço e aqueles que sempre tiveram que fazer por si mesmo. Então, isso é um pouco, e a Tereza pode nos ajudar nisso, mas os primeiros anos do presidente Lula, o presidente sofreu demais preconceito com relação ao seu grau de instrução, que a gente não ouve mais, né, Tereza? Antigamente era o analfabeto, o incompetente. Hoje não existe mais essa condição. Quer dizer, olha como a nossa elite... Exatamente, olha como a nossa elite foi sendo educada de que ela não pode citar mais determinadas coisas, né? Isso é um trabalho silencioso que a gente tem que dar importância para o presidente. O que foi muito violento o tratamento dado ao Lula, sobretudo naquele primeiro mandato, e isso que acabou, contribuiu muito para criar assim, uma diferença dentro da imprensa, né, entre a manada, né, e aqueles que divergiam. Eu estou falando de pessoas que trabalhavam na grande mídia, como era o meu caso, né, que era colunista, eu era da Globo News, eu era colunista do Globo e tal. Aqueles jornalistas que não naturalizavam essas coisas, os que foram sendo estigmatizados, porque são os petistas, esquerdistas, lulistas, e depois nós fomos sendo empurrados também, aí veio o mensalão, né, e tal, onde a gente também divergiu, né? É que eu trabalho com a ideia de que houve um expurgo, sabe, Fernando Horta, na mídia naqueles anos. Vocês não viveram isso, são mais jovens, essa aqui, inclusive, estava chegando na universidade. Ali houve uma forma de expurgo muito discreto, muito sutil. Então é o seguinte, cada expressão do Lula, cada vez que ele usava uma palavra mal colocada, era matéria no dia seguinte, em todos, ou uma expressão inadequada, ou o dia que ele deixou o papel de uma bala cair no chão, que escândalo, né? O Lula chupou um bombom, comeu um bombom, caiu, não sei o quê. Era uma coisa assim, quase diária, né? Perseguição, né, Tereza? Perseguição. E é uma perseguição, mas com um requinte de maldade, sabe, de, assim, essa coisa de humilhar, escarnecer, né? Era muito ofensivo a quem não, sabe, a quem não tem prazer nisso, né? Então, era muito difícil estar na grande mídia e não pactuar isso, né? Era muito desconfortável trabalhar nos grandes veículos naquele tempo. Eu estou falando do tempo que não existiam as mídias digitais independentes como hoje, né? Foi um tempo de conquista grande esse espaço aqui. Eu tenho dito sempre, quando eu participo, que o 247 e todo o ecossistema progressista de mídia brasileira, ele não se criou do nada. Ele é uma amálgama entre um sentimento que vários profissionais gabaritados, como Tereza, como tantos outros que o 247 tem, e não é só o 247, outros veículos também tem muita gente boa. É uma amálgama desse sentimento de estar desconfortável com aquele tipo de mídia estabelecida, mais uma população que, especialmente depois da prisão do presidente Lula, se deu conta que precisava de canais para se comunicar, né? E a visão de alguns jornalistas de botar a cara nesse novo mundo digital, aprender como é que isso funciona para ver como é que a coisa anda. Então, não é de graça que nós chegamos até aqui, que a gente está lá no Prêmio Best pela terceira vez, concorrendo. Então, por gentileza, se você não votou ainda, vai lá votar. Não é de graça, é uma amálgama muito bonita
bonita, que um dia ainda vão contar essa história. Um dia nós ainda vamos ter historiadores que vão contar isso e vão dizer a importância do surgimento dessa mídia, desse ecossistema. E por que eu chamo de ecossistema? Porque o grande e o pequeno têm importâncias semelhantes, né? Grandes portais como o 247, como também pequenos comunicadores aqui no Nordeste, na Amazônia, em todos os lugares, disputando essa questão democrática, como o Oliveiros colocou aqui. Não vão precisar ir para a rua. O ir para a rua não é necessariamente sair, mas é fazer disputa política em todos os momentos, é voltar a trabalhar as nossas palavras, luta de classe, desigualdade, nós precisamos trabalhar a igualdade social, nós precisamos discutir o que é democracia, nós precisamos voltar a discutir o que é segurança pública, depois do que o governador do Rio de Janeiro fez. Será que segurança pública é matar um monte de gente pobre de periferia? Ah, mas eram bandidos. Tá ok, eu também tenho uma lista de bandidos que eu gostaria muito que se a gente... ia ser fantástico, só que se eu botar minha lista aqui, vocês vão ficar chocados. Então, assim, a gente vai precisar disputar isso tudo, né? E é essa disputa que nos garante, de alguma maneira, que a gente vai conseguir, em 2026, brigar. Porque se a gente não fizer essa disputa, como disse o Oliveiros, o outro lado faz. Tem vergonha de serem racistas e fascistas. Pois é, mas nós continuamos tendo essa mídia aí. Ela é assim como uma lesma, né? A lesma é um animal, ela se encolhe para dentro do caramujo, depois ela volta e se espalha, e aí espalha seu veneno, aquelas coisas assim, aquelas babas nojentas e tal. Mas antes do surgimento do ecossistema independente da internet, houve um outro movimento, né? Que é o que me levou, e há muitos que foram comigo, tentar construir o sistema público de comunicação, que é o sistema EBC, né? E aí nós tivemos, assim, eu escrevi um livro para isso, para mostrar a guerra da TV pública. Foi a campanha mais sórdida, mais violenta, mais preconceituosa que a mídia comercial brasileira moveu contra um projeto, né? Estigmatizando os seus gestores, todos os seus participantes, e que o sistema esse que depois, quando ele estava alcançando sua maturidade, foi destruído pelo Temer, né, a intervenção do Temer, e depois a destruição do Bolsonaro. E que agora a gente está vendo um esforço lá de reconstrução neste governo Lula. É isso que eu tento mostrar com esse livro que eu lancei esse ano, A Guerra da TV Pública. E acho que é muito importante também, Horta, que não só o ecossistema digital progressista continue se afirmando, mas que a gente tenha, sim, mídias públicas efetivas, mídias públicas fortes, musculosas, e o governo Lula deve isso à democracia brasileira. Não há democracia sólida no mundo que não disponha de uma mídia pública forte. Você vai olhar nas democracias europeias, você pode olhar até para o PBS nos Estados Unidos, para a NHK no Japão, qualquer lugar do mundo. Não é possível que uma democracia floresça apenas com mídias capitalistas ou com um contraponto frágil das mídias digitais independentes de esquerda. É preciso ter uma mídia pública forte, financiada pelo Estado. E isso o governo Lula está nos devendo, porque neste governo agora, pouco se fez pela reconstrução da EBC. E eu espero que, assim, nesse quarto mandato, isso aconteça. E pelas rádios comunitárias, tá? Eu trabalho em rádio comunitária aqui em Fortaleza. A gente também, o governo está devendo muito nesse campo aí das comunitárias também. Eu acho que foi na cara e na coragem. Se me perguntassem, um dos erros cabais assim, do governo foi ter entregue o Ministério da Comunicação para os aliados do Lira na época, e a gente ficou sem um projeto de comunicação, né? Eu defendo que nós tínhamos que ter um plano nacional de comunicação, um plano nacional que identificasse onde vão ser colocadas as verbas de publicidade de cada uma das estatais, quais são os princípios que devem ser feitos, que tipo de situação nós temos que ter, e nesse plano prevê, inclusive, defesa ampla e restrita da democracia, da inclusão social, da luta contra a desigualdade, prevê uma divisão regionalizada
centralizada dessas verbas para que o Norte, o Nordeste tenham acesso também a esses espaços, porque a grande pergunta, Tereza, é a seguinte: quem decide o que o povo brasileiro assiste? Hoje, quem decide são os algoritmos das Big Techs. São os algoritmos das Big Techs, é eles que mostram o que a pessoa vai receber no seu celular, o que ela vai receber no seu computador. O governo vai deixar isso, quer dizer, nós como cidadãos vamos permitir que alguém sentado no Vale do Silício, na Califórnia, decida o que a população brasileira vê ou o que ela não pode ver, porque a Sara citou o caso do Glauber aqui, que entrou em Shadowban, né? Shadowban é quando as empresas passam a desconectar as palavras com as procuras nas redes, então ela pode simplesmente dizer Tereza Cruvinel não vai mais ser achada, e você pode escrever no Google Tereza Cruvinel e você não vai achar nada dela. Né? Então isso existe, isso é utilizado, isso é ferramenta. Isso é ferramenta básica hoje do mundo digital. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é: quem decide isso? Nesse momento, quem está decidindo são as empresas privadas, é a Big Tech. Nós precisamos criar políticas públicas para contrabalançar isso. Um plano nacional de comunicação seria uma forma de fazer isso. Alterar financeiramente esses balanços, alterar logicamente e discursivamente para onde vão esses valores e operar a manutenção dos ecossistemas de esquerda. Eu tenho analisado muito, Tereza, que com essas mudanças de pagamento que as Big Techs fazem aos produtores de conteúdo, elas vão matar o ecossistema de esquerda. Porque, às vezes, você diminui 50% de um grande canal e o canal consegue se segurar. Se você tirar 50% do quanto o Felipe Neto recebe das redes, ele vai viver bem. Agora, você tem lá uma menina que é bordadeira no Ceará, que está fazendo um trabalho de conscientização. Se você tirar 50% da capacidade de renda dela, ela não consegue pagar as contas. Então, por assim, isso é importante a existência e o fortalecimento do sistema público de comunicação, né? Que são as rádios, a TV pública, as rádios que a EBC opera, a TV pública, a Agência Pública de Notícia, a Agência Brasil. Isso tudo compõe o sistema público de comunicação. Se o Estado fizer nele os investimentos necessários que ele reclama e que são grandes, né, para dar a cobertura nacional que a TV pública precisa no Brasil, hoje, assim, só para fazer os canais, no mínimo 1 bilhão. 1 bilhão não é nada que o governo gasta, mas eles acham que a EBC não merece 1 bilhão, que foi o pedido ali para se fazer a coisa. Sem 1 bilhão não dá para assumir a presidência da EBC, porque eu não vou dar conta de fazer os canais que eu preciso, entende? É importantíssimo que o sistema público seja musculoso, por isso, para que ele não, porque as mídias digitais, ao mesmo tempo que elas estão aí, tem essa fragilidade que você apontou. Você pode, num peteleco, acabar com com 247, com todo esse ecossistema digital de esquerda que existe hoje. Isso pode acontecer. Gente, deixa eu ler aqui as últimas mensagens de 2025. Olha que dramático, né? As últimas mensagens de 2025. Vamos lá. Tomara que 2025 termine mesmo. O Galo Comuna fala assim, perfeito, é a luta de classes, sempre é a luta de classes. Dia desse o Luiz ligou a radiola aqui, que ele aprendeu a ligar, aí tava um radialista gritando assim, é a luta de classes, abestado. Achei tão engraçado, não entendi o contexto, mas achei engraçado. O Jairo Costa fala assim, feliz ano novo para Sara Góes e nossa querida Tereza Cruvinel, só para nós duas, viu? Aí, Horta. Muito obrigada pelo trabalho do 247 de todos vocês nesse ano que finda. O Américo Machado fala assim, apoio o Instituto Dom Helder Câmara, Recife na luta, exatamente. A Eduardo Handel fala assim, Marx já dizia que a religião é ópio do povo. Isso, porque ele não conhecia o futebol. Futebol, junto com BBB e igreja evangélica são um grande atraso do Brasil. E pior que quando tem BBB, meio que para tudo, né? Impressionante. As redes só falam disso. A Sabrina Lopes fala assim... Disso. Ai, detesto, viu? A Sabrina fala assim, o Lula sofreu e sofre enorme preconceito de classe ainda. O Antônio Vasco está reclamando dos canais que apoiam a Malu Gaspar, porque, afinal de contas, né, o fascismo é uma cadela que está sempre no cio. O José Arnulfo fala assim, a mídia parou de criticar as gafes do Lula depois que a sua inteligência superou os erros de português e etiqueta. Exato.
há pouco tempo teve uma implicância com a história de falar advogado, né? Eu acho que foi 2025, não tenho certeza. Mas a jornalista que falou desse assunto aí ficou envergonhada e não insistiu. A Cristiane fala, o Christian Reimeyer fala assim, Horta, em São Leopoldo hoje bateu 1000 graus. Tá um pouquinho quente. Deve ter sido. São Leopoldo é a antessala do inferno ali, né? Nesses dias agora de final de ano. É um horror. Eu sei porque eu morei ali perto. É isso. Deixa eu ver aqui. O Pedro Ayrton, ele fala assim, Sara, em que rádio você trabalha em Fortaleza? É Rádio Atitude Popular. Rádio comunitária que sobrevive, ó... Duro, na fé. É duro. E o Soberano Brasil, para encerrar, ele fala assim, a regulamentação da proteção dos direitos neurais é importante para dificultar a manipulação das big techs que as pesquisas indicam mudanças no cérebro e dificuldade de recuperação. Sim, as big techs, elas operam modulando o pensamento, por isso que é tão importante proteger crianças, né, nesse sentido, não é um discurso moralizante em relação aos pais, é porque afeta diretamente o desenvolvimento dessa garotada. Desenvolvimento cognitivo. Exato, Exatamente. E, sobretudo, as meninas, viu, que elas são alvos de mais violência. E a Angélica, para encerrar mesmo, ela fala assim, que trio maravilhoso, Sara, um dia desse fala novamente dos caixões azul, eu fico com vontade de chorar quando eu lembro, dos caixões azul da sua região e da mortalidade infantil. Há muito você falou sobre isso e foi muito comovente, eu sempre cito esse exemplo quando falam mal do Bolsa Família. É azul cor de anjo, é uma cor que é semelhante ao azul piscina, né, que é um tabu ainda. Em Minas, eu me lembro muito, essa mortalidade infantil também é uma coisa muito recente, né? Eu perdi 2 irmãzinhas, uma, depois a outra, assim, depois de mim, mas os caixõezinhos, eu me lembro dos caixõezinhos da minha casa, eram brancos, e depois no interior de Minas, que eu sou bem do interior de Minas, eu vi dezenas de caixãozinhos brancos, sabe? Assim, das crianças que morriam logo ao nascer, né? Mas os nossos eram brancos, sabe? Não era azul. Aqui era azul cor de anjo, que o pessoal chama. Até hoje é uma cor que qualquer pessoa mais velha no Nordeste tem horror a esse tom de azul. Horror. É um trauma aqui, coletivo. E o Gilmar fala assim, boa noite, Tereza. Com os meus 70 anos, eu ficava com muita raiva de ouvir a sua amiga Cristiane Lobo, sempre com a superioridade quando falava do PT e do Lula. Por favor, comente isso. O que ele quer que eu comente? Que ele ficava retado quando a Cristiane Lobo falava com... A Cristiana foi uma amiga minha, tá? Trabalhamos juntas muitos anos no Globo e na Globo News. Eu acho que ela tinha, sim, uma forma, digamos, um ar de superioridade nessas considerações aí, acho que você tem razão, mas eu considero ela mais honesta do que muita gente que estava ali naquele tempo, que nós estávamos todos ali naquela situação muito difícil. Foi muito difícil atravessar o primeiro governo Lula, tá? E acho que a Cristiana era uma boa apuradora, mas concordo com você sobre a forma de falar, essa coisa de depreciar, alguma coisa assim. Mas ela tinha honestidade na apuração, devo dizer isso também. Muito porque a apuração, gente, apurar corretamente, deixar de apurar corretamente a verdade, foi a grande danação do jornalismo político dos últimos anos, do governo Lula para cá, e que culminou na Lava Jato. A Lava Jato só existiu porque o jornalismo permitiu, porque deixaram de fazer jornalismo direito, deixaram de apurar, deixaram de buscar verdade, né? Passaram pano para as coisas do Moro e daquela força-tarefa. Foi isso que aconteceu. Quando eu digo assim, ela era uma boa apuradora, é nesse sentido, ela não tinha... a Cristiana não era comprometida com esse negócio aí, sabe? Não vamos apurar direito, senão a matéria cai, tá? Então, é o seguinte, se você apurar direito, aquela mentira não vai virar matéria, então não pode apurar direito. É assim que as coisas funcionaram.
É que as pessoas acham que o direcionamento político é só fruto de vilania, e não. Todos nós somos atravessados pelas nossas posições políticas, e às vezes fazemos as coisas mais para um lado ou mais para o outro, sem nem pensar que estamos fazendo. Não é uma questão de ser correto ou não, é uma questão de sermos humanos, só isso. Gente, a gente precisa se despedir aqui, que o Conde já está nos bastidores com o Vassolé. Quero desejar um feliz ano novo para vocês, mas a gente se vê amanhã, né? Então, uma boa passagem de ano aí. Então, Tereza, vamos bem, e amanhã nos encontramos, mas que o resto do ano seja muito bom para vocês dois, tá? Exato. E vamos botar a fé pra que amanhã é dia também. 1 e não 32, viu? Hã? Amanhã vai ser dia 1 e não dia 32. O importante é saúde e alegria de viver, porque o resto a gente vai fazendo depois, né? Agora, se você não tem saúde, não tem vontade de viver, aí acabou, né? Por isso, são as duas coisas que eu mais desejo, saúde e alegria de viver. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tereza. Gente, beijo para vocês, um excelente final de ano, sigamos na luta. Sigamos, beijos, tchau.